Chegou um e-mail aqui do João Hatz pedindo para eu explicar como é que faz para usar o Illustrator para eu, né, fechar um arquivo que eu vá imprimir numa gráfica, por exemplo. Eu terminei de fazer o arquivo, aí eu quero fechar ele, né, para ficar direitinho pro rapaz da gráfica conseguir imprimir sem problema, né? E isso é uma coisa, né, é o essencial, e eu não vou ficar entrando em detalhes muito técnicos assim de produção gráfica não, mas é uma coisa que você precisa saber para você poder fechar o arquivo direito e não mandar o arquivo de qualquer jeito para o cara da gráfica e acaba que ele imprime o negócio, né, errado, e aí você acaba se dando mal. Então, no caso, eu vou explicar como que se usa, né, as ferramentas do Illustrator para poder fazer essa checklist, né, que quando você termina o trabalho é mais uma checklist que você tem que fazer para ter certeza de que o arquivo está pronto para imprimir. Então, eu peguei aqui um exemplo que é um cartão de formatura, um convite de formatura que eu fiz ano passado, aí no fim do ano passado. E vamos supor que, né, eu terminei de fazer a arte, o cliente já aprovou, as cores estão certas, já fiz as minhas provas de cor todas, já resolvi qual vai ser o papel, já resolvi tudo. O processo de impressão, já tenho minha gráfica e estou pronto para mandar isso aqui para ela. Então, eu tenho que preparar isso para não dar nenhum erro. Então, a primeira coisa que eu faço, quer dizer, não tem muita ordem não, mas eu vou, né, vou ter que estabelecer aqui uma ordem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é botar as marcas de corte, porque a maioria do pessoal aí deve saber que o cara, você não vai entregar isso aqui desse jeito para o cara ir lá e cortar a rente para você. Você vai desenhar umas marcas de corte e sangrar isso, né? Sangrar esse fundo assim. Você vai aumentar isso para não correr o risco do cara, sei lá, cortar, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém corta rente perfeitamente. O cara pode cortar 1 milímetro para fora, aí vai ficar uma bordinha branca, né? Aqui no canto. Então, para evitar isso, né? A gente bota a marca de corte, sangra, né? Que é o que chama, né? Expandir isso assim, para não ter esse risco. Tudo bem, o cara pode até errar, vai ficar um pouco fora de medida aqui, mas pelo menos não fica aquela borda branca horrenda no seu impresso, e aí acaba que, né, você acaba se dando mal aí com essa história aí. Então, vou começar, vou desenhar eu já tinha uns guides desenhados aqui, umas linhas guia, que eu apertei Ctrl R para mostrar, né, a régua. Aí para desenhar uma linha guia é só puxar, arrastar assim, bem simples. Então eu vou posicionar minhas linhas, todas certinhas aqui. E eu tô com o Snap to Point, está ativado. Se você não tiver, se ele não estiver trancando direto para o ponto, né, assim, só você ir no View, Snap to Point. Aí você clica aqui, e aí qualquer coisa que você, né, aproximar de um ponto para outro, ele vai lá e vai dar um lock, vai trancar ali em cima do... Parece que vai grudar, né? Gruda. Então, minhas linhas guias estão aqui. Agora eu vou desenhar minhas marcas de corte. Vou fazer com a ferramenta de linha básica, né? Aquela. O atalho é barra invertida para ela. Então, vou começar aqui. O comprimento da linha não importa muito, mas assim, mais ou menos 1 centímetro. Desenho uma que está 9 centímetros aqui, tá ótimo. Aí a espessura a gente coloca, eu coloco 0,25, sempre coloco. O Illustrator não tem aquela, muita gente sente falta daquela hairline, né, que é a espessura mínima de traço para impressão. Mas o Illustrator não tem isso. O que ele tem é você colocar um valor numérico ali e esperar que vai imprimir. Eu acho que o 0,25 sempre imprime tranquilo e dá uma exatidão boa, assim. O cara consegue enxergar direito a linha. Então eu fiz aqui uma linha, vou botar ela aqui em cima da guide, com a ponta colada aqui na minha arte. Eu vou duplico com Alt, giro 90 graus com Shift e aí colo aqui também, junto. Então estão as duas aqui. Eu vou trancar minhas guides para elas não ficarem mexendo junto com as minhas marcas de corte. Vou dar clique com o botão direito, dei Lock Guides. Sacou? Aí não consegue arrastar
as linhas guias. Então eu vou pegar esses caras aqui, são as minhas primeiras marcas. Tudo bem que elas estão coladas ali, depois a gente separa. Depois eu vou separar elas. Então, copiei aqui, girei, botei aqui. Aí eu posso até copiar esses dois caras, com Ctrl Y aqui, e duplicar lá para baixo. Aí eu giro e... onde é que tá aqui? Assim. Aí beleza. Tá meio invisível, mas se eu esconder a linha guia ele mostra. Aí agora tem que fazer a marca de dobra, que fica, né, porque isso aqui é um cartão que ele dobra no meio. Então tem que indicar onde que vai ser a dobra também para o cara ir lá e vincar, né? Ele tem que fazer uma... Ele não vai cortar ali, mas ele vai passar, né, um vincador qualquer que ele usa para poder dobrar tranquilo e ficar aquela marquinha de dobra. Então eu vou pegar, vou aproveitar isso aqui, essa guide que eu fiz aqui, essa marca, e eu esqueci de duplicar ali, mas não tem problema não. Aqui. Pronto. Aí só que a linha de dobra, isso é convenção, né? Que as pessoas botam a linha sólida, a linha de corte e a linha pontilhada de dobra. Isso é universal. Então para botar pontilhado, seleciona a linha. Vou selecionar a outra também, para já fazer isso uma vez. Essa aqui, com Shift. Aí eu boto aqui, dashed line. Eu marco isso aqui. Aí o padrão é ele começar com 12. Só que isso aí, né, o meu já não está no padrão aqui, mas com 12, dependendo do tamanho da sua marca, ele fica muito grande, né? O pontilhado fica grande demais. Então diminui para, sei lá, 2 pontos. Que já fica um pontilhado mais, né, mais fiel aí. Você vê que é um pontilhado mesmo. Então, agora que eu fiz isso, eu posso afastar essas marcas. Eu vou afastar uns 3 milímetros. 1, 2, 3. Da arte. E depois eu sangro ela. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. 1, 2, 3. E agora eu tenho que sangrar isso. No caso, a minha arte ela é um fundo chapado, né? Esse fundo meio vinho aqui. Que no caso é só eu puxar. Né? Eu vou puxar aqui vou puxar esses dois aqui com Option. Ele puxa. Vou até ultrapassar um pouquinho aqui a linha de corte, que é bom. Não cobrir ela completamente, mas atravessar ela um pouquinho. Então vou pegar esses dois aqui, puxar para baixo com Option, então com Alt, ele aumenta para baixo e para cima. Aí sangrou, não importa também quanto que eu vou sangrar, né? Aqui ficou diferente daqui, não importa muito não. Contanto que eu tenha sangrado tranquilo, aqui pode até sangrar mais até. Vou aumentar esses dois aqui, assim. Né? Que aí se o fundo fosse uma imagem, eu teria que ter imagem, né, imagem extra aqui em volta, para poder sangrar. Não adianta eu, né, aumentar, eu posso também aumentar a imagem, mas aí vai mudar o layout no meio aqui, vai aumentar a imagem na minha arte. Então é sempre bom quando você vai fazer uma imagem, né, maior do que né, que vai até a borda, é bom você ter sempre, né, aquela margem de segurança, né, na imagem, ter um pouco de imagem extra. Então beleza, aqui tá setado aqui minha marca de corte, marca de dobra, e eu vou, para organizar isso, que eu vou acabar mandando um arquivo final para o cara, né, um arquivo aberto, Illustrator para o cara. Então, para facilitar a vida dele, eu vou pegar essas marcas, vou botar numa camada nova. Então, eu vou criar lá uma camadinha nova, e aí para arrastar o que está selecionado para a camada nova, né, o que está selecionado é esse quadradinho aqui. Aí eu vou e arrasto para cima. Agora tudo que está selecionado está na camada de cima. Aí eu posso esconder, ou então exibir essa camada nova aí, e eu vou renomear. Marcas de corte e dobra. Para facilitar a vida do cara, porque não custa nada, né? E essa aqui de baixo eu renomeio para arte, sei lá, principal, o que vai ser o produto final, enfim. Então, se o cara quiser selecionar, né, as marcas de corte e se ele não quiser usar elas ou separar elas de algum jeito, ele vai e clica nessa bolinha aqui, e
E aí já selecionou tudo que está nessa camada, que são elas. E mais uma coisa, uma observação, são essas marcas. Quando você cria elas, você, né, todo mundo acha que elas são pretas. Elas são pretas, mas na cor do Illustrator, elas são essa cor aqui, que, né, pouca gente conhece isso. Só quando você vai fazer produção gráfica mesmo que você usa isso aqui, que é a cor de registro, que é a cor registration. Ela é uma cor que ela não está contando com a cor do documento. Tipo, você faz um documento que é para ser, ele tem que ser duas cores só, né, um documento bicromático. Aí se você usar, né, o preto na cor da linha de corte, o impressor lá vai ver que tem preto no documento e pode contar aquele preto como sendo uma cor do documento. Aí ele vai cobrar para você uma impressão 3 cores. Né? Só que o preto, na verdade, só estava nas marcas de corte. Isso aí é um erro bobíssimo, mas que não custa nada você prestar atenção, né? Lembrar que marca de corte é sempre uma cor separada, né? Registration. Que isso é uma cor já criada. Você pode até criar uma cor e nomear ela, sei lá, cor de marca de corte. Que aí o cara vê, quando ele abrir lá, ele vai ter, sei lá, se fosse um documento bicromático, ele vai ver as duas cores e mais uma outra cor das marcas de corte. Aí ele vai ver que aquilo não é cor do documento, então ele vai excluir ela mesmo, não vai te cobrar nada. Mas só de segurança a gente faz isso. E aí, a coisa, né, próxima coisa para pensar é ver se no documento tem algum objeto de texto. Né? Porque quando você manda para lá, se tiver alguma coisa de texto e o cara não tiver a fonte, o grande problema é isso, é a fonte. A fonte não vai junto com o documento, né? Não vai junto com o Illustrator. Então, ou você manda a fonte junto com o arquivo e o cara instala lá no computador dele, porque para exibir aquilo ele tem que ter a fonte instalada para ele. Mas isso é meio arriscado e a gente não costuma fazer isso. Porque vai que o cara instala de um jeito errado, aí o programa não acusa e não abre a fonte certa, sei lá. Pode acontecer mil coisas. Aí, então, o mais seguro é você converter todos os objetos de texto para curva. Né? Que aí te dá uma segurança de que não vai faltar fonte, não vai precisar de fonte nenhuma e não vai ter esse problema nunca. Então, tipo, se eu tivesse um documento, no caso aqui eu tenho um documento com, sei lá, 3, 4 elementos de texto, que é esse formandos, colégio, Darwin e esse 07. Só que eu sei que isso aqui eu já converti para curva na hora que eu fui transformar. Isso aqui eu converti para curva quando eu fui botar o outline lá, sei lá. Esse aqui eu converti para curva quando eu fui fazer essa distorção. E o que ficou foi o Darwin. Né? No caso eu sei disso, mas se eu não soubesse, se fosse um documento cheio de texto, é uma coisa, tipo a parte interna desse convite, que é cheio de nome, né, o nome dos formandos todos, e eu não sei o que é texto e o que não é, ou se eu souber, eu tenho que ir lá e selecionar um por um, eu posso vir, é um jeito mais fácil, que é o Select Object Text Objects, que aí o Illustrator vai lá e procura no arquivo onde estão todos os objetos de texto e seleciona para mim eles. É bem mais fácil você fazer isso. E aí te assegura que você vai estar selecionando todos os textos do documento. Enfim. Aí, para converter para curva, é Type Create Outlines. Então, maçã Shift O. Ctrl Shift O. E aí transformou isso para curva, não tem mais nenhum texto, beleza. Pode marcar esse check aí. Próximo é pensar nas imagens que estão nesse documento. Por exemplo, aqui tem uma imagem que é a foto dos formandos lá. Aí, por exemplo, a foto também pode não ir junto com o documento. Ela pode ir separada, só linkada, né? Que eles chamam de linked image. É uma foto linkada de um arquivo que está do lado ali, mas ele não está dentro do documento Illustrator. Então, isso eu acho meio arriscado também. Você pode mandar o Illustrator e mandar o arquivo da foto. Mas eu costumo embedar as fotos. Se não tiver tanta foto assim, eu embedo elas, que aí me assegura, nesse caso aqui, que só tem uma foto e não é tão grande, eu vou lá e embedo ela. Então, para eu selecionar ela, ou se eu tivesse várias fotos, eu podia ir lá no Window, Links, e ele vai abrir essa janelinha aqui. Essa janela lista todas as imagens que estão no documento. No caso, só tem uma. E aí eu seleciono ela aqui e vou lá, Go to Link. Que aí ele seleciona essa imagem para mim, ele acha ela
no documento, seleciona para mim. Aí, se eu quiser embedar ela, se eu quiser, né, embutir ela dentro do arquivo, eu vou lá no menuzinho, né, esse menuzinho esperto aqui, Embed Image. Aí ele vai me dar as opções, porque é um arquivo de Photoshop, eu posso dar um flatten, posso converter as camadas para objeto, vou dar um flatten mesmo, ele vai me dar um previewzinho e eu vou dar OK. Aí a imagem fica no mesmo lugar, com a mesma transformação que estava, só que agora ela está embedada, né, que é esse ícone aqui. E agora é um problema disso que muita gente reclama, que, né, em vários programas você pode, tipo, você tem uma foto embedada e você quer tirar ela, você não quer mais embedar ela, você pode, né, nos outros programas, acho que no Corel você pode, no Freehand você pode, mas no Illustrator você não pode. Então, uma vez embedada a foto, tipo, acabou, ela tá ali no arquivo, pronto. O que você pode fazer é botar ela, sei lá, separar ela numa página e mandar exportar como TIFF, né? Exportar como arquivo de imagem. E aí você vai criar um outro arquivo, né, com a cara dela, mas não vai ser aquela imagem original que você vai extrair ela e salvar como era a imagem original. E isso é meio que um perrengue, assim, que eu acho que eles deviam dar um jeito. Mas enfim, é assim, então a gente tem que entender. Aí, beleza, a foto está embedada, por enquanto tudo ok. Aí, próxima coisa é ver as cores, né? No caso, é bom você mandar o arquivo com as cores todas certinhas aqui no Swatches, que é, né, essa biblioteca de cores. O certo é você mandar o arquivo só com, aqui dentro, só com as cores do documento. Porque senão vai que o cara vê esse monte de cor aqui e acha que isso aqui está tudo no documento, ele te cobra, né, impressão 4 cores, quando na verdade são 2 cores a impressão. Né? Ele vê um monte de cor aqui assim. Então é bom você sempre limpar, né, enxutar ao máximo que você puder, né, em qualquer coisa. Assim. Então, no caso, nas cores, tipo, eu tenho esse monte de cor aqui, eu não sei o que está sendo usado, o que não está sendo usado. Então, tem uma ferramenta de seleção também, que é você vir aqui, aí Select All Unused. Ele seleciona todas as cores que não estão sendo usadas nesse documento. Aí ele deu um highlight aqui, eu posso ir lá e arrastar isso tudo para o lixo. Então, no caso só dessas cores que sobraram, só estou usando essas aqui, preto e branco, registration e transparente. Então, e esse monte de cor aqui, eu também não preciso selecionar, aí vir no vinho e arrastar para cá, não preciso ir um por um. Eu posso simplesmente, né, tem que selecionar nada, eu venho aqui de novo, aí eu vou no Add Used Colors, que aí ele já adiciona para mim, ele lê o documento, vê quais cores estão sendo usadas e, né, já coloca aqui bonitinho para mim. Então, se eu clicar 2 vezes aqui, por exemplo, né, ele já criou a cor como process. Né? Process é cor, policromia. Né? No caso, CMYK. Né? Não sei porque que entrou RGB, mas é CMYK. Policromia e tem o Spot Color, que é como se fosse um Pantone, né? Uma cor especial. Que aí o gráfico lá da gráfica vai entender isso como cor especial. E se for, tipo, o documento for policromia, 4 cores, e tiver essa cor spot lá né, sendo usada, ele vai considerar isso como a 5ª cor. E ele vai produzir essa cor para ser impresso no lugar onde está sendo usado ali. Então, mas no caso aqui é tudo process, é tudo 4 cores. Todas as cores estão sendo geradas a partir das 4 cores primárias de impressão. Então, o cara só vai me cobrar pelas 4 cores, ciano, magenta, amarelo e preto. Então, isso aí é Spot Color. E aí, no caso, se eu tivesse, assim, só um bônus, assim, que as pessoas não conseguem achar, tem dificuldade para achar a paleta de Pantone. Né? Pantone é aquele catálogo de cores especiais, né? De cores fabricadas. Né? E você tem, né, o catálogo na mão, e aí quando você acha a cor relevante, você quer usar o Pantone, aí quando você vai colocar a informação de que, por exemplo, aqui é um Pantone, você quer botar a informação de que isso é um Pantone, você tem que abrir a biblioteca de Pantone, que é aqui no menuzinho, Open Swatch Library, Color Books, aí você tem aqui a lista de todos os Color Books, né, os Color Books universais, e aqui dentro estão todos os Pantones que existem. Né? Aí, no caso, eu estou usando um Pantone, os mais usados são os Solid Coated,
e o uncoated. No caso aqui, sei lá, uncoated. Aí você tem a biblioteca toda do Pantone. Quando você passa o mouse e deixa o mouse, ele mostra qual é o nome do Pantone. Aí você pode achar mais ou menos na mesma velocidade que você acharia com o catálogo em mão. Assim. Ou então você usa a ferramenta de busca, aqui no menuzinho, Show Find Field. Aí se eu quiser a Pantone 801, sei lá, ele vai lá e mostra para mim onde é que está o 801. Ele está mostrando aqui embaixo. É meio difícil de ver, mas mostrou aqui, ele achou para mim. Então você pode buscar assim também. Aí se eu quiser usar esse Pantone no meu impresso, pego ele aqui e arrasto lá para o meu swatch. Tá bom, mas eu não quero, então vou deixar aqui. Então beleza, as cores estão ok. Aí uma outra observação de cores por exemplo, se eu tiver um verniz localizado, por exemplo. Eu quero ter, eu tenho esse impresso aqui, está meio confuso aqui, mas é por causa disso. Se eu quiser, nessa área aqui, o meu impresso vai ser num couché fosco, e aí, mas só nessa área localizada eu quero botar um verniz lá, um verniz UV, que eles chamam, ultravioleta lá. Então, eu tenho que indicar isso para ele, mais ou menos no mesmo jeito que eu indiquei, as marcas de corte, onde é que ele vai cortar, onde é que ele vai bater a faca aqui, a guilhotina. Então eu tenho que desenhar, no caso, vou aproveitar isso aqui, vou aproveitar esse oval, vou dar um Ctrl C e aí Ctrl F para colar logo em cima. Aí eu vou botar uma cor diferente que indique que isso é o verniz, é o local do verniz. Então eu vou fabricar, vou criar uma cor aqui qualquer, vou botar uma cor bem inusitada, bem cheguei assim, sei lá, vou começar aqui com um magenta, vou botar um magenta 100%, isso vai ser a minha cor do verniz. Aí eu pego isso, arrasto para cá e renomeio ela para verniz localizado. E boto bem, bem chamativo, assim, para o cara não errar e não achar que isso é uma cor a mais no documento, que isso é uma cor especial e tal. Então, beleza. Isso aí é o meu verniz. Aí eu posso, mais ainda para facilitar a vida do cara, criar uma nova camada aqui e arrastar aqui, botar aqui a camada do verniz. Verniz. Ok. Aí ele pode esconder isso na hora de gravar uma chapa. Aí ele vai gravar outra chapa, ele esconde o resto e grava a chapa só do verniz. Só que aí mantém o registro aqui para quando ele for... Ele também desenha, às vezes... O cara lá na gráfica costuma fazer isso, ele desenha... ele mesmo desenha aquelas marquinhas de registro que você costuma ter nos cantos, assim, para ele poder casar uma chapa com a outra e o verniz ficar exatamente em cima de onde eu quero. Então é isso que costuma ser feito quando você tem um verniz localizado. E quando você tem uma faca especial também, a mesma coisa. Quando você tem um corte meio doido, assim, sei lá, um corte meio torto, que não seja reto de guilhotina, você faz o formato do corte, como é que vai ser. Se eu for fazer uma embalagem, por exemplo, eu faço a arte da embalagem, eu crio outra camada com a forma do corte que vai ser ali, e aí nomeio a cor da linha como faca especial, e nomeio aqui a camada. Isso que eu costumo fazer, costumo facilitar a vida do cara que está abrindo o arquivo lá. Ele não precisa ficar me ligando para tentar entender o arquivo. Aí isso já é um adianto, já facilita a vida do cara, ele fica mais fácil dele entender tudo. Aí outra observação, que no caso aqui não tem, por exemplo, Illustrator tem essa coisa de você ter um objeto transparente. Aí as pessoas usam isso bastante. Então, eu tenho aqui uma coisa, uma forma assim, sei lá, uma arte que tem duas formas de cores diferentes e elas têm transparência. As duas, assim, sacou? Aí isso não é aconselhável você mandar desse jeito pro cara lá, porque vai que ele abre sei lá, dá algum erro na hora de gravar a chapa, porque ele usa um outro programa para transformar essa sua arte
numa chapa gravada, num fotolito, enfim, e talvez dê uma ziquezira na hora de passar por esse programa e a chapa é gravada toda errada. Sacou? Ele não consegue identificar isso aqui como retícula, talvez, e deu algum erro aí e a cor sai toda errada. Então, o que você tem que fazer com isso, né, você, tipo, no caso, você quer, você pode até saber essa cor, você pode até saber essa cor, mas você quer descobrir essa cor aqui do meio. Então, você pode até fazer um cálculo, sei lá, existe jeito de você pegar os valores dessa cor, os valores dessa cor e, sei lá, somar, né, para você obter essa cor do meio. Mas eu nem sei como é que é isso, eu só sei que tem como. Mas um jeito mais, né, rápido e melhor para você fazer é vir aqui no Object, tem ferramenta de Flatten Transparency, que aí ele vai fazer isso para você. Tem aqui uns ajustes, e isso normalmente né, ele faz isso muito com... isso aqui é mais para imagem, né? Essa coisa de resolução aqui. No caso, são 2 vetores, não preciso me preocupar muito com PPI ou rasterização, essas coisas assim. Só peço para ele dar um preview aqui de como é que vai ficar. Aí deu um OK. Aí eu posso até desagrupar isso. Desagrupei. Eu posso separar. São 3 objetos com cores chapadas. Não tem nenhum problema. Ele consigo calcular que cor é essa a partir dessa união aí que eu fiz da transparência. E aí parece realmente que são 2 objetos sobrepostos com transparência, mas na verdade são 3 com cores chapadas. Não tem mais transparência. Você vê aqui a opacidade está 100 em todos eles. Opacidade 100%. Então isso aí é uma mão na roda completa para não dar nenhum problema na transparência. E então eu acho que é isso. São esses passos que a gente tem né, que com o tempo a gente vai se acostumando a fechar arquivo e que, dependendo da complexidade da sua arte, né, se tiver essa coisa de verniz, aí vai demorar um tempo, você tem que prestar atenção. É bom você ligar, sempre ficar em contato com o cara da gráfica para saber qual o melhor jeito de mandar. Tipo, às vezes a gente manda até o verniz num arquivo separado, manda um arquivo Illustrator com verniz, um arquivo Illustrator com a arte, e aí depois ele junta lá do jeito que ele, né, do jeito que ele faz, que ele costuma fazer, o cara da gráfica. Aí é bom você ficar, né, ligado em relação a isso, saber como é que a gráfica funciona, com a política de arquivo, essas coisas. E aí quando for salvar, salva a versão Illustrator 9, 10, Illustrator CS, CS2, CS3. Né? Vai que o cara não tem o CS3, aí ele abre o arquivo, já tem lá o arquivo CS2, se ele não tiver o CS2, ele abre o arquivo CS. Né? É só uma política, né? Medida de segurança, no caso. E salva o PDF também, se o cara não quiser abrir o arquivo, não quiser não precisar mexer no arquivo, se for tipo uma impressão digital, uma coisa simples. O cara só abre o PDF, manda imprimir lá, é digital mesmo, não precisa gravar chapa nenhuma, não precisa separar atributo nenhum, objeto, não precisa separar nada, então ele abre o PDF, arquivo fechado e manda imprimir. Sacou? Que aí não tem problema. E no caso do PDF, se eu for salvar, por exemplo, dou um Save As, escolho aqui PDF, vou botar no desktop aqui, convite frente, né? Nomenclatura de arquivo também é meio que uma burocracia também, né? Burocracia não, a regra, né? Geral, universal, que você não tira os espaços, bota underline, não usa acento, não usa nomes muito grandes, para não ter problema nenhum. Assim. Ainda dá para identificar que isso aqui é a frente do convite. Aí manda salvar o PDF, ele vai abrir isso aqui. Aí para mim, o que eu costumo fazer é botar esse PDF X1A, né, nesse primeiro menu aqui. Isso é um preset dele, que ele já configura tudo para ser nesse padrão X1A aqui, que pelo que eu sei, é o formato mais compatível de PDF. Ele abre em qualquer PDF Reader sem problema, não dá problema de imagem, essas coisas assim que às vezes dão transparência também costuma não dar problema. E para mim é o melhor preset que tem aqui. Aí manda salvar que ele vai salvar lá, não vou salvar não, mas
Bom, acho que é isso. Eu espero que tenha esclarecido aí alguma dúvida. Se eu tiver esquecido alguma coisa, é só dar um toque, porque esse negócio de fechamento de arquivo realmente é um negócio que você tem que prestar atenção e é mesmo um teste de atenção que você tem que ter. A hora crítica que você fecha o arquivo é aquele momento que pode dar tudo errado, né? Então você tem que ter muita atenção. E eu fiz isso aqui meio correndo para poder dar tempo aí, porque tem um limite de tempo aqui. Então espero que tenha esclarecido aí a dúvida do João e de várias outras pessoas e até a próxima.